E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje o tema é explosivo. Recordam-se daqueles artistas extremamente populares da Globo? Pois é, nós vamos descobrir o que aconteceu com 25 deles. Do estrelato a comercializar água de coco na orla, preparem-se, pois o que está por vir são narrativas de emocionar. Deixem o like e acompanhem-me nesta jornada. José Maier. Vamos iniciar mencionando um caso que gerou grande repercussão. José Maier. Lembram-se dele? O eterno galã da Globo. Aquele que fazia todos suspirarem. Mas em 2017, sua trajetória sofreu uma guinada brusca. O fato é o seguinte: José foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo durante a filmagem da novela A Lei do Amor. O escândalo veio à tona e em 2019 a emissora optou por não prorrogar seu vínculo. Imaginem só, 35 anos na casa e de repente tudo desmorona, mas a controvérsia não se limitou a isso não. Recentemente, houve um momento tenso quando a atriz Cristiane Torlone tentou enviar uma mensagem a ele durante o programa Encontro. Ela disse: "Eu sei que o José está atravessando um momento de saúde complicado e torço para que ele se restabeleça para retornar à atuação." Mas aí, a apresentadora Patrícia Poeta interrompeu o assunto imediatamente. José ficou indignado ao saber disso e publicou o seguinte nas redes sociais: "Querida Torlone, apesar da falta de respeito desta empresa nefasta, seu afeto aqueceu meu coração exausto. Um beijo carinhoso do seu colega." Que situação delicada, não acham? O indivíduo que era o favorito da emissora agora está sendo tratado como persona non grata. Lucélia Santos. Minha gente, agora é a vez de falarmos de uma mulher que não foi famosa apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Lucélia Santos, a inesquecível escrava Isaura. Vocês têm ideia de que este folhetim foi transmitido em 104 países? 104! Há nações que eu nem sei onde se localizam que assistiram Lucélia padecendo com as crueldades de Leôncio. Mas o que aconteceu depois de tanto êxito? Os convites começaram a rarear. A última vez que vimos Lucélia em uma telenovela foi em 2006, na Record, em Cidadão Brasileiro. Após isso, desapareceu. Mas acalmem-se, pois a história se torna ainda mais instigante. Lucélia decidiu deixar o Brasil e se mudou para Portugal. É isso mesmo. Trocou a feijoada pelo bacalhau. E vejam só que elegância. Ela chegou a atuar em uma telenovela portuguesa. Será que o sotaque dela ficou totalmente distinto? A grande questão é: por quê? Será que uma atriz tão talentosa e reconhecida globalmente ficou esquecida aqui no Brasil? Será que é aquela máxima de que santo de casa não faz milagre? Ou será que Lucélia realmente se cansou da nossa terra? Sérgio Ondjakov. Pessoal, preparem-se, porque agora vamos discorrer sobre uma narrativa que é de partir o coração. Não, eu sei. Mas não custa nada dar um toque sutil no apelo, certo? Façam o seguinte: sabem imitar um galã? Lembram-se do cabeção de Malhação? Pois é, Sérgio Ondjakov, que o interpretava, passou por dificuldades severas nos últimos anos. O cabeção foi um papel tão marcante que permaneceu no ar por 6 temporadas. O autor da obra chegou a afirmar que foi o personagem mais relevante de Malhação. Mas aí, ao sair da novela, Sérgio não conseguiu emplacar outros papéis tão notáveis. Em 2009, ele até participou de Bela, a Feia, na Record, mas depois sumiu. Sabem o que ele fez? Foi para os Estados Unidos e trabalhou como garçom por 7 meses. Isso mesmo, o ídolo virou garçom, mas a história se torna ainda mais triste. Ao retornar ao Brasil, Sérgio enfrentou problemas com o vício em substâncias.
chegou a ser internado em uma clínica de recuperação. Gente, que montanha-russa, não é? O rapaz que todos conheciam como Cabeção, que fazia todos rirem, passando por uma situação tão difícil. E aí, pessoal? O que vocês acham que ocorreu com o Sérgio? Será que o sucesso precoce prejudicou sua carreira? Ou será que houve realmente falta de oportunidades? Deixem nos comentários o que pensam sobre esta história. Cláudia Alencar. Minha gente, preparem-se, porque agora vamos falar de uma musa, uma mulher de tirar o fôlego da TV brasileira, Cláudia Alencar. Nos anos 80 e 90, ela era um fenômeno. Lembram-se dela em Tieta e em Fera Ferida? Cláudia era daquelas atrizes que, ao entrar em cena, todos paravam para assistir. Mas aí, como diria o poeta, o tempo passa, o tempo voa. E parece que a TV meio que se esqueceu da nossa querida Cláudia. Em uma entrevista recente, ela soltou esta pérola que é de cortar o coração. Não estou sendo chamada para nada. Se fosse uma velhinha carcomida de 70 anos, seria mais solicitada. Gente, é crível? Cláudia, que era disputada a tapas pelos diretores, agora está batendo a porta da TV e ninguém atende. Mas o pior é que ela está passando por problemas de saúde graves. Aí, a situação fica ainda mais complicada, não é? Mas convenhamos, Cláudia continua esplêndida. Talento não tem idade, e ela tem de sobra. Será que não há nenhum diretor de novela precisando de uma atriz experiente e cheia de carisma? Joana Fon. Agora, vamos falar de uma atriz que era sinônimo de vilania na TV brasileira. Joana Fon. Eu queria dizer que você não precisa mais ajudar na decoração do andor. Não, porque você está suja. Quem não se recorda da Perpétua de Tieta? Aquela megera que todos adoravam detestar. Joana era presença constante nas novelas da Globo. Fez papéis inesquecíveis em Dancing Days, Água Viva, Roque Santeiro. A lista é extensa. Mas aí, meus amigos, a vida deu uma reviravolta. Hoje, aos 83 anos, Joana está em uma situação bem diferente. Sabem o que ela declarou em uma entrevista? Queria estar trabalhando porque adoro televisão. Acho que a televisão é uma grande companhia para a dona de casa, para a família. Dá para sentir a saudade em sua voz, não é? Mas o mais triste é que a situação ficou tão crítica que em 2016, Joana fez algo que ninguém esperava. Pediu emprego pelo Facebook. Isso mesmo. A atriz, que era disputada a tapas pelos autores, teve que recorrer às redes sociais para conseguir trabalho. Ela escreveu: "Amigos, estou precisando trabalhar como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil, ainda não tinha encarado essa. Alguém precisa de mim." Gente, imaginem o desespero para chegar a tal ponto, não é? Mas sabem o que é mais incrível? Depois desse apelo, ela conseguiu um papel em Malhação e depois em Apocalipse, na Record, provando que, mesmo aos 83, ainda tem muito a oferecer. Neuza Borges. Minha gente, preparem os corações, porque agora vamos falar de uma verdadeira guerreira, Neuza Borges. Quem não se recorda da batalhadora Terê de Corpo e Alma? Ou da espirituosa Florência de A Indomada? E como esquecer da governanta Dalva de O Clone? Neuza era a presença certa nas novelas da Globo, mas aí, como a vida às vezes nos prega peças, a carreira de Neuza deu uma guinada e tanto. Olhem só que loucura! A atriz sobreviveu à AVCS, teve que fazer bico em brechó e, pasmem, foi até o programa da Sônia Abrão implorar por um papel. Gente, é possível acreditar? Uma atriz do calibre de Neuza Borges tendo que ir à TV, pedir emprego. Mas sabem o que é mais incrível? Funcionou. Em 2011, a Globo a chamou para Araguaia. Depois disso, ela ainda fez Salve Jorge,
em 2012. Mas aí, de novo, o silêncio. A última participação dela foi uma aparição especial em Sob Pressão. Depois disso, nada. Neuza está aí, lutando, aguardando uma nova oportunidade. E aí, pessoal, o que acham desta história da Neuza? Não é de cortar o coração? Uma atriz tão talentosa tendo que batalhar tanto por um papel. Será que as emissoras deveriam valorizar mais os atores veteranos? Ou será que é assim mesmo, cada um por si? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Pepita Rodrigues. Agora, meus queridos, vamos falar de uma verdadeira diva dos anos 70 e 80. Pepita Rodrigues. Essa mulher era o acontecimento na TV brasileira. Estreou na Globo em 1976 com Anjo Mal e depois explodiu de vez como Carminha em Dancing Days. Era impossível não ficar grudado na TV quando Pepita aparecia. Mas aí, no auge da fama, ela fez algo que pegou todos de surpresa. Abandonou tudo e foi fazer teatro. Isso mesmo. Deu as costas para a TV e foi rodar o Brasil e o mundo com um monólogo. Imaginem só a coragem. No ápice do sucesso, deixar a TV para se aventurar nos palcos. E não parou por aí, não. Pepita ainda lançou 3 livros, ou seja, a mulher é realmente multitalentosa, não é? Mas aí vem a parte inusitada da história. Depois de 20 anos longe da telinha, ela retornou em 2005 com A Lua Me Disse. Todos ficaram tipo, ué, a Pepita voltou? Mas parece que o retorno não foi lá estas coisas. Hoje em dia, Pepita está lutando para voltar à TV, mas está difícil. Segundo ela, os diretores e autores parecem tê-la esquecido. É crível. Uma atriz do calibre da Pepita sendo negligenciada, Marcos Oliveira. Agora, minha gente, preparem os lenços, porque esta história é de partir o coração. Nós somos 2 almas gêmeas. Você está uma louca. Você está uma louca, cara. Lembram-se do Beisola de A Grande Família? Pois é, Marcos Oliveira, que o interpretava, está passando por dificuldades severas. Em 2023, aos 68 anos, Marcos se viu em uma situação extremamente complicada. Estava enfrentando problemas financeiros pesados, daqueles de não ter dinheiro nem para o essencial. Chegou a cogitar ir para o Retiro dos Artistas, aquela instituição para artistas sem recursos. Mas aí ocorreu algo que demonstra como o brasileiro tem um coração imenso. A influenciadora digital Deolane Bezerra tomou conhecimento da situação de Marcos e decidiu ajudar. Sabem o que ela fez? Doou R$50 mil para o ator. Isso mesmo, R$50 mil. Mas o pior é que Marcos não está nesta situação à toa. Ele está com um problema de saúde sério desde 2016. Uma fístula na uretra que deve causar um desconforto enorme. E sabem o que é mais triste? Marcos revelou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo interpretando o Beisola por 14 anos em A Grande Família. Ele era contratado por obra, ou seja, terminava a temporada, terminava o vencimento. E aí, pessoal, o que vocês acham desta situação de Marcos? Leonardo Bricio. Pessoal, preparem-se para mais uma história de reviravolta. Leonardo Bricio. Lembram-se dele? Aquele galã que conquistava corações em O Rei do Gado, Anjo Mal, Porto dos Milagres. Pois é, o rapaz era presença constante nas novelas da Globo. Mas aí, de repente, puf, desapareceu das telinhas. O último trabalho de destaque dele foi em Rei Davi, lá na Record, em 2012. Depois disso, silêncio no radar. Mas o mais louco é o que ele declarou em uma entrevista recente. Preparem-se, que é de cair o queixo. É engraçado,
porque não me chamam muito para papéis da minha idade. Gente, como assim? Leonardo está com 58 anos de idade, todo em forma, com aquela experiência toda de atuação, e ninguém o convida para fazer papel de coroa? Isso é que é desperdício de talento, viu? Mas sabem o que é mais bacana? Leonardo não ficou parado, não. Enquanto a TV não o chama, ele está arrasando no teatro. Isso é que é amor pela arte, não é? O ator podia muito bem ter desistido, mas não. Está lá, nos palcos, mostrando que ainda tem muito a oferecer. Tarcísio, filho taumaturgo, Ferreira. Agora, meus amigos, vamos falar de uma história que é pura polêmica. Lembram-se do Tarcísio filho em Renascer? Na verdade, o ator era taumaturgo Ferreira. Pois é, o rapaz estava fazendo sucesso como José Venâncio, mas aí, paf, de repente, seu personagem morre no capítulo 59. Mas calma que há uma explicação. Taumaturgo resolveu fazer o personagem sem sotaque interiorano. Ele achava que José Venâncio, por ter estudado fora, deveria falar de modo diferente. Só que essa decisão não agradou em nada ao autor, Benedito Rui Barbosa. O resultado? O autor ficou furioso e matou o personagem. Taumaturgo disse depois: "Foi um episódio que afetou muito a minha carreira na época. Olhem só que complicação. Mas o pior é que essa história perseguiu o taumaturgo por anos. Toda vez que ele arrumava um novo trabalho, lá vinha alguém questionar sobre Renascer. Ele chegou a dizer: 'Eu estava em ascensão na Globo e de repente fui cancelado. E aí, todos que não gostavam de mim resolveram aproveitar para chutar cachorro morto.'" Stênio Garcia. Agora, vamos falar de um homem que foi ícone da telinha por anos. Stênio Garcia, eu também. Com esse nome de setembrino, você queria o quê? Quem não se lembra do Bino de carga pesada? Aquele caminhoneiro bonachão que conquistou o Brasil inteiro. Mas em 2020, depois de 47 anos na Globo, isso mesmo, 47 anos, o ator foi dispensado. E não é que ele fez um desabafo e tanto. Olhem só o que ele disse: "Antes de ser colocado na geladeira, eu fazia 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ficar encostado, vivendo de salário básico em uma emissora e sendo mimado dia após dia, é muito pior que ser demitido. Eu me pergunto, por que não me demitiram há 7 anos, poupando-me de ter tido diversos problemas derivados disso? Caramba, Stênio. Isso é que é franqueza, hein? Mas pensem só. O ator estava lá desde 1973. Viu a Globo se tornar o que é hoje. E de repente, puf! Mas sabem o que é mais incrível? Aos 91 anos, isso mesmo, 91. Stênio está aí, em atividade. Aceitou o convite para fazer um filme e está aguardando outras emissoras o chamarem. Se isso não é determinação, eu não sei o que é. E aí, pessoal, o que vocês acham? A TV deveria oferecer mais espaço aos atores veteranos? Ou está certa em focar apenas no sangue novo? Tamara Taxman. Vamos falar agora de uma atriz que era presença garantida nas novelas dos anos 70 e 80. Tamara Taxman. Lembram-se dela? Tamara era daquelas atrizes versáteis, sabem? Fazia de tudo um pouco. Mas o papel que marcou mesmo sua carreira foi: gente, a senhora acha que consegue reverter o feitiço? Ah, sim, sim. A bruxa Leocádia da série infantil Detetives do Prédio Azul era sucesso garantido com a garotada. Só que aí, meus amigos, veio a pandemia. E Tamara, que já estava em uma situação difícil, se viu em um beco sem saída. Sabem o que ela teve que fazer? Trabalhar em festas infantis. Isso mesmo. A atriz, que era a estrela da TV,
teve que se virar como animadora de festinhas para pagar as contas. Em uma entrevista, ela desabafou. Quantas pessoas vocês conhecem que são esquecidas? Eu já fui muito esquecida. Tinha gravado toda a temporada atual dos Detetives do Prédio Azul, que demoraria para estrear e ficaria meses sem trabalho. As pessoas sabiam que eu estava no programa, mas enquanto isso, eu estava em casa, desempregada, triste e sem dinheiro. Gente, dá para sentir a angústia em sua voz, não é? Imaginem só, você está em um programa de sucesso, todos a reconhecem na rua, mas no final do mês não tem dinheiro nem para o aluguel. Mas Tamara é guerreira. Depois de todo esse perrengue, ela conseguiu um papel em Rock Story em 2016. Hoje, ela está trabalhando como dubladora na novela Coração Indomável, do SBT. Não é o estrelato de antes, mas, pelo menos, está na área, não é? Miriam Ríos. Pessoal, preparem-se, porque esta história é daquelas de reviravolta completa. Miriam Ríos era a gata dos anos 70 e 80. A mulher posou para a revista masculina, arrasou em novelas como Escrava Isaura e O Clone era sucesso garantido. Mas aí, do nada, Miriam largou tudo para viver com o rei Roberto Carlos. Isso mesmo, abandonou a carreira no auge para ficar com o rei. Mas aí vem a parte mais insólita. Depois de um tempo, ela decidiu que novela era vulgar demais. Isso mesmo. A atriz que fez cenas ousadas em O Clone disse que novela não tinha mais substância. Mas calma, que a surpresa não para por aí. Sabem o que Miriam fez depois? Virou deputada estadual. É, meus amigos, saiu das telinhas direto para a Assembleia Legislativa. É possível acreditar? A gente fica pensando, será que a experiência de atuar ajudou na hora de fazer discursos políticos? Ou será que ela sente falta daquela adrenalina de gravar uma novela? Maria Gladys. Agora, meus queridos, vamos falar de uma figura emblemática da TV brasileira, Maria Gladys. Quem não se lembra da Aloísio Silva de Vale Tudo? Aquela personagem era sensacional. Maria Gladys tinha um jeito único de interpretar que nos fazia rir e chorar ao mesmo tempo. Mas olhem só que loucura. Vocês sabiam que Maria Gladys namorou o rei Roberto Carlos? Pois é, mas não é sobre isso que vamos falar. O fato é que Maria, depois de brilhar tanto na TV, simplesmente desapareceu. E quando eu digo desapareceu, sumiu mesmo. A atriz decidiu se isolar em um sítio. Isso mesmo que vocês ouviram. Abandonou a badalação, os holofotes, tudo, e foi viver uma vida bem diferente, longe de tudo e de todos. A grande questão é, por que será que ela tomou essa decisão tão extrema? Será que se cansou da fama? Ou será que a fama se cansou dela? A gente fica aqui imaginando se ela está feliz nesta nova vida ou se, de vez em quando, bate aquela saudade de ouvir luz, câmera, ação. Nayara Tureta. Minha gente, preparem-se, porque esta história é daquelas de não se acreditar. Nayara Tureta. Lembram-se dela? Aos 9 anos, ela já era protagonista da novela Pão Pão, Beijo Beijo, atuando com ninguém menos que Paulo Goulart. Mas foi em 1979 que ela explodiu de vez. Interpretou a Elisa na série Malo Mulher, que foi um sucesso estrondoso. Todos falavam de Najara. Ela era a sensação do momento. Só que aí, como a vida às vezes nos prega peças, a carreira de Najara foi minguando, os papéis foram ficando mais raros, o telefone foi tocando menos. Até que um dia, ela se viu em uma situação que ninguém imaginaria, vendendo coco na praia para sobreviver. Isso mesmo que vocês ouviram. A atriz que era estrela da TV brasileira teve que se virar como vendedora ambulante para pagar as contas. E não parou por aí não. Najara chegou a fazer uma vaquinha online para arrecadar fundos. Dá para imaginar o desespero, não é? Mas sabem o que é mais incrível nesta história toda?
Najara não desistiu. Ela participou de programas de TV, falou da sua situação e conseguiu. Voltou para a telinha em Aquele Beijo e Salve Jorge. Hoje em dia, Najara está trabalhando como dubladora na novela Coração Indomável, do SBT. Não é o estrelato de antes, mas pelo menos está na área, não é? Ela teve tanto êxito e depois teve que comercializar coco na praia. Vocês acham que faltou preparo? Ou será que é assim mesmo? A carreira artística é uma loteria? Deixem sua opinião aí nos comentários. Cadu Moliterno. Cadu Moliterno. Agora, vamos falar de um homem que foi o galã dos anos 80 e 90, Cadu Moliterno. Lembram-se dele em Armação Ilimitada? O rapaz era o sonho de consumo de toda jovem e de alguns rapazes também, convenhamos. Mas hoje, aos 71 anos, Cadu está como posso dizer, revoltado com a situação da TV brasileira. Olhem só o que ele disse em uma entrevista recente. Se eu fosse americano, eu não precisaria mais trabalhar ou poderia escolher os meus trabalhos. No Brasil é diferente. Pode-se ter 53 anos de carreira como eu e depender de trabalho. Gente, dá para sentir a revolta em sua voz, não é? Mas ele não parou por aí. Não, Cadu ainda mandou essa. País sem memória. Para o Brasil, pouco importa que você tenha feito 34 novelas. As pessoas ainda me olham e perguntam: quem sou eu? Caramba, Cadu! Calma aí, não é? Mas pensando bem, ele não está equivocado, não. Imaginem só, o rapaz fez 34 novelas. 34. E hoje em dia tem gente que não sabe quem ele é. Deve ser frustrante mesmo. Mas sabem o que é mais legal? Mesmo com toda essa revolta, Cadu não abandonou a carreira, não. Ele está arrasando no teatro. Isso é que é amor pela arte, viu? E aí, pessoal? Vocês concordam com Cadu? Acham que a TV brasileira se esquece muito rapidamente de seus talentos? Ou será que é natural essa renovação? Rui Rezende? Agora vamos falar sobre Rui Rezende. Lembram-se dele? Aquele ator que interpretou o professor Astromar, o lobisomem de Roque Santeiro, lá em 1985. Pois é, essa novela foi um fenômeno. Todos falavam do lobisomem nas ruas. Mas e hoje? Rui está com 84 anos de idade e fez uma participação em Um Lugar ao Sol recentemente. Mas a surpresa é que ele acabou se mudando para o Retiro dos Artistas. Sabem o que é mais incrível? Em uma entrevista ele declarou: não gosto de celebrar aniversários de vida artística porque nestes 20 anos tive momentos de coerência e de incoerência em relação ao trabalho. Fiz coisas boas, profundas e outras que não valeram a pena. Poxa, Rui, não diga assim. Eu adorava ver você uivando para a lua, mas aí é que está, não é? A vida de ator não é simples. Um dia você é o lobisomem mais famoso do Brasil. No outro, está em um asilo de artistas. Mas convenhamos que o Retiro dos Artistas deve ter uma infinidade de boas histórias para contar, hein? Imaginem os papos na hora do café. Cláudio Henrique. Atenção, milênios. Esta história é para vocês. Lembram-se do Cláudio Henrique? Não? Pois deveriam. O rapaz foi Paquito da Xuxa. Minha gente! Isso mesmo! Um daqueles rapazes loiros e musculosos que dançavam no show da Xuxa. Mas não para por aí, não. Cláudio também fez parte da primeira temporada de Malhação, em 1995. Era praticamente o sonho de toda adolescente da época. Mas aí, como dizem por aí, a vida dá voltas. E no caso do Cláudio, deu uma cambalhota. Depois de um tempo, a TV meio que o dispensou. Aí, sabem o que o rapaz fez? Virou professor de jiu-jitsu. Isso mesmo, trocou o palco pelo tatame.
Mas calma que tem mais. No ano passado, Cláudio apareceu no Limite. Pois é, resolveu encarar todo aquele perrengue na ilha. Será que foi para mostrar que ainda está em forma, como na época de Paquito? A história de Cláudio é daquelas que a gente pensa: caramba, como a vida muda! De ídolo teen a professor de luta. Mas sabem que é uma transformação e tanto, não é? O rapaz poderia muito bem ter ficado lamentando por ter saído da TV, mas não. Foi lá e se reinventou. Mário Gomes. Agora, vamos falar de um dos maiores galãs que a TV brasileira já teve. Mário Gomes. Nos anos 70 e 80, esse homem era o máximo. Participou de mais de 30 novelas, gente. Estava em todos os sucessos. Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical. A lista é imensa. Mas aí, meus amigos, a vida deu uma cambalhota daquelas. Sabem onde Mário Gomes está trabalhando hoje em dia? Vendendo lanches na praia? Isso mesmo que vocês ouviram. O galã das novelas agora está vendendo sanduíches e água de coco para banhistas. O último papel fixo dele na Globo foi em A Favorita, lá em 2008. Depois disso, ele até tentou a sorte na Record, fez umas novelas por lá, mas não emplacou. E sabem o que é mais inusitado nesta história toda? Mário chegou a afirmar que sofreu perseguição do diretor Daniel Filho. Ele disse que, depois que Boni saiu do comando da Globo, a emissora não se baseava mais na meritocracia. A última vez que vimos Mário na TV foi em uma participação especial em Tempo de Amar, em 2018. Depois disso, silêncio. Mas sabem o que é mais incrível? Mário não parece amargurado com toda essa mudança. Não. Ele está lá, na praia, comercializando seus lanches, conversando com os fãs que ainda o reconhecem. Isso é que é ser resiliente, não é? Maria Cláudia, preparem-se, porque agora vamos falar de uma história que é de cortar o coração. Maria Cláudia. Lembram-se dela? Em 1978, ela foi eleita pelo programa Fantástico como a mulher mais bonita do Brasil. Isso mesmo, a mulher mais linda do país inteiro. Se você quer mesmo ler essa carta, eu vou lá pra dentro, Amanda. Mas, aí como a vida às vezes é cruel, Maria Cláudia descobriu que tinha um problema nas cordas vocais. E não era um probleminha qualquer, não. O quadro foi ficando tão sério que ela chegou a pensar que era câncer. Para piorar, nessa mesma época, ela perdeu o pai, a melhor amiga e a mãe, um após o outro. Dá para imaginar o impacto? A mulher mais bonita do Brasil sem voz e enfrentando perdas tão difíceis. Mas Maria Cláudia é guerreira. Depois de anos de tratamento, ela conseguiu recuperar a voz. Em 1992, voltou para a TV na novela Deus nos acuda. Todos pensaram que era o início de um grande retorno por cima, mas não ocorreu. Sabem o que ela disse? Não surgiram mais convites, mas não sei o motivo. Tenho, inclusive, o maior carinho por todos na emissora. Mas como não me chamavam e a pedra que não rola cria limo, pensei que estava na hora de correr perigo. Nascer, viver e morrer no mesmo lugar é muito limitado. Gente, que filosofia, não é? A mulher perdeu tudo, recuperou a voz e ainda consegue ver o lado positivo das coisas. E aí, pessoal, que viagem foi essa, hein? 25 estrelas que desapareceram do mapa. Qual história mais os chocou? Comentem aí embaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like amigável, inscrevam-se no canal e ativem o sino para não perder o próximo vídeo bombástico. Obrigado, pessoal. Até a próxima!